Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a organização dos estudos, algumas dicas, o que eu faço que me ajuda a ficar um pouco mais organizada. A primeira dica que eu tenho juro, é uma coisa boba, mas ajuda bastante, que é você montar o seu horário de aula. Então, por exemplo, você tem a sua grade, que você vai ter aula de segunda das 8 às 10 de tal matéria, das 10 às 12 de tal matéria e etc. Você pega e monta, eu vou deixar em algum lugar aqui a minha, e você vai colocar nela a aula que você tem, o horário, o dia da semana. Eu indico também você colocar o número da sala e o nome do professor, porque principalmente no começo você não vai ter isso de cor, então vai ser mais fácil de você acessar e ter essas informações. E também, o lugar que eu faço é no Excel. Para o UFABC tem um montador de grades automático que você consegue usar, que eu não tenho costume de usar ele porque eu gosto de deixar as minhas corzinhas no Excel, mas você consegue usar ele, tem como você fazer no papel e colar no planner, fazer no papel e colocar no fichário se você usa fichário. É sempre bom deixar isso de um jeito de fácil acesso, porque aí você sempre vai ter essas informações fáceis, principalmente no começo que a gente fica meio perdido. É legal também você pegar o plano de aula que o professor passar. Eu acredito que todas as faculdades têm isso e os professores, creio eu, que são obrigados a disponibilizar, que é o plano de ensino da matéria. Então lá vai ter o que ele vai dar, geralmente separado em aula, qual matéria vai ser dada em cada aula, e também data de prova, atividades, etc, tipo de avaliação. E é legal, se você tiver isso disponível, pegar ele e já anotar todas as datas importantes. Então prova, atividade, trabalho que tem que entregar, tudo isso, e anotar no lugar que você se organiza melhor. Eu coloco no meu planner, na parte semanal dele, e também no meu Google Agenda. Isso facilita bastante porque eu tenho o costume de passar algumas semanas pra frente sempre que eu tô me organizando. Então eu já vou ver, tipo, eu passo 2 semanas e eu vejo, nossa, eu tenho uma prova daqui 2 semanas. E aí eu já começo a me organizar pra estudar pra essa prova. Se você não tem costume de fazer isso, de dar uma olhada nas semanas seguintes, é legal se você colocar um lembrete no celular mesmo, lembrete do celular, no Google Agenda, ou qualquer coisa nesse estilo, toca o despertador, alguma coisa assim, pra você lembrar, tipo, uma semana antes. Porque vamos supor que você tem uma prova, tem uma entrega de um trabalho, você esqueceu totalmente, você não viu o que tá lá marcado, você vai ter um lembrete que vai te lembrar e dá tempo de correr um pouco atrás do prejuízo. Então, depois que você já tem todas as datas importantes anotadas, é interessante você anotar as matérias que você vai ter em cada dia. Então, geralmente tem isso também no plano de ensino, mas caso eu não tenha, conforme o professor vai dando, você vai anotando em uma lista, alguma coisa assim. O que eu fazia antes de usar o Notion ou alguma coisa nesse sentido, era pegar literalmente um caderno ou uma folha do fichário, quando eu usava fichário, e fazer uma lista para cada matéria. Então, sei lá, vamos supor, bases matemáticas, quebra-cálculo, física 1, computação, sei lá, qualquer coisa assim, e aí eu ia anotando cada tópico. Então, nessa primeira foi dado função, foi dado tal matéria, porque isso vai te ajudar quando você precisar estudar, você não se perder no que falta você estudar para a prova, porque muitas vezes o que está marcado no plano de ensino da matéria não necessariamente o que o professor passou e o que o professor vai cobrar. Então, se você tem isso anotado conforme ele vai dando, facilita muito para você não se perder ou acumular muita matéria. E por último, depois de você já ter tudo anotado, prova, trabalho, quais matérias você tem, etc, você provavelmente vai ter uma lista disso que você pode fazer em qualquer lugar, você vai distribuir durante a semana. E isso é o que mais ajuda a você não deixar a matéria acumular e se perder, principalmente na UFABC, que é o sistema quadrimestral, então tudo é muito corrido, e quando você pisca já teve 50 mil matérias e a prova já tá chegando. Então você pega essa lista de tudo que você tem que estudar, olha a data da prova que você já deixou marcada e começa a distribuir durante essa semana. Aí o que eu faço para facilitar saber quais os dias que eu posso estudar mais? Eu geralmente pego no Google Agenda e eu separo por blocos de horários as coisas que eu já tenho fixa na minha rotina. Então, por exemplo, o meu horário do estágio, o meu horário das aulas, os meus horários de treino, e aí eu consigo ter a visualização certinha de quais horários eu tenho livre para conseguir estudar. Então eu pego e eu vou separar conforme isso. Eu faço geralmente por lista de prioridade, tipo, tal matéria eu preciso muito estudar porque eu tenho dificuldade e a prova tá chegando mais rápido. Então eu vou focar mais nessa matéria. Essa matéria é só trabalho, então eu não tenho que estudar. Só tenho que separar um tempinho para fazer o trabalho dela em, sei lá, 2 dias. E aí eu vou destrinchando isso durante a semana. Isso vai ajudar muito você a não saturar de muita coisa em dias que você não pode fazer e deixar acumulando e ficar passando de dia para dia e você acabar não fazendo nada. Então, ajuda bastante. E uma dica também, é sempre importante deixar espaços entre as coisas. Então, não coloca sair da aula e em seguida estudar, porque você não vai conseguir fazer isso. Então, você vai estudar menos do que você se planejou para estudar e você vai acabar se frustrando com isso. Então, dá uns horários de respiro, até porque você, não é um robô. Você precisa ter um espaço para respirar, fazer outras coisas, em vez de só ter aula, estudar, trabalhar e etc. Então, tenta dar pelo menos um espacinho entre uma coisa e outra. Por último, essa dica não é exatamente de organização,
mas vai te facilitar na organização, que é durante a aula, se for uma aula boa, presta de verdade atenção na aula, anota e se foca bem naquilo, porque isso vai te facilitar, diminuir o seu tempo de estudo fora da aula, porque se você já viu aquela parte teórica e tá fresca na sua cabeça porque você prestou bastante atenção, anotou e etc, você não vai precisar revisar isso de novo, você vai poder, por exemplo, passar direto para o exercício, que já acelera um pouco o seu estudo e diminui o tempo que você vai precisar colocar nisso, então te dá mais tempo livre e ajuda um pouquinho você a se organizar nisso. Eram essas dicas mais gerais, elas são bem genéricas, mas elas ajudam bastante você a não se perder nesse bolo todo que é a faculdade e que é um pouco diferente do sistema da escola. Então é basicamente isso, deixa anotado tudo fácil de acesso, se organiza, se planeja para não deixar tudo para a última hora, porque juro, não é igual a escola que você consegue estudar tudo num dia antes, porque você vai acabar se embolando e é muita matéria, é muito denso, então é importante você conseguir se planejar para fazer isso durante os dias e não ficar louco da cabeça. Então, espero que tenha ajudado. Se você tiver alguma outra dica de organização, deixa aqui. Ou se você quiser que eu fale um pouco mais sobre isso também. Manda esse vídeo pro seu amigo que você sabe que tá um pouco perdido na organização. Aproveita, se inscreve no canal, curte e deixa alguma ideia de vídeo aí pra mim. Muito obrigada. Eu falei que era rápido esse vídeo.